O sol começava a despontar por trás das colinas de Sarepta, aquecendo lentamente as pedras frias das casas de barro. Na pequena vila, as manhãs eram silenciosas, quebradas apenas pelo som das vassouras, varrendo os quintais e das vozes suaves das mães, chamando os filhos para o pão amanhecido. No canto de uma arruela estreita, junto a uma figueira ressequida pelo calor, morava uma viúva com seu único filho. O menino era franzino e curioso, com os olhos atentos a cada movimento do vento e o coração já marcado pela escassez. A mãe, apesar do semblante cansado, guardava nos olhos um brilho de ternura, aquele tipo de força que persiste mesmo quando tudo mais parece ceder. Nos últimos meses, a seca tinha tomado conta da região. O céu permanecia sem nuvens, a terra rachada e os rios pareciam ter esquecido como correr. A farinha em sua vasilha chegava ao fim, e o azeite no jarro escorria em gotas quase tímidas. Naquela manhã, a mulher acordara com uma firme decisão. Prepararia um último pedaço de pão com o pouco que lhe restava e depois disso, esperaria com o filho o que viria, fosse a fome ou o fim. Ela saiu com passos lentos, buscando alguns gravetos fora da cidade. A areia quente queimava seus pés, mas ela já estava acostumada à dor silenciosa da escassez. Foi quando ouviu uma voz firme atrás de si. Mulher, peço-te, dá-me um pouco d'água numa vasilha para que eu beba. Ela se virou e viu um homem de olhos profundos, vestido com a simplicidade dos peregrinos. Era Elias, o servo do Senhor. Seu semblante era sereno, como alguém que conhecia, aquele que envia o orvalho e o fogo, a chuva e a provisão. Embora surpresa, a mulher assentiu com um leve gesto e se virou para buscar a água. Antes que desse 2 passos, Elias novamente falou: peço-te também que me tragas um pedaço de pão em tuas mãos. Ela parou. Seus ombros pareceram afundar por um instante. Virou-se devagar, o rosto entre a dor e a honestidade. Nino, juro pelo teu Deus, vivo é o Senhor, que não tenho nem pão assado, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro. Estou apanhando 2 gravetos para preparar isso para mim e para meu filho. Depois comeremos e morreremos. O silêncio que se seguiu era denso, a tragédia doméstica, escondida em cantos silenciosos do mundo, ali se revelava com simplicidade a luta de uma mãe, a última refeição, o calor implacável de dias sem milagre. Elias, porém, não vacilou. Sua voz saiu com brandura e autoridade: não temas. Vai e faz como disseste. Mas antes, faze um pequeno bolo para mim e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher fitou Elias. Ela sabia o que significava obedecer, não por lógica, mas por algo maior, fé. Uma fé que nem sempre vem embalada em certeza, mas que brota na hora exata em que é mais necessária. Seus dedos tremiam enquanto voltava para casa com os gravetos. O menino a olhava com expectativa, mas ela não disse mais nada. Misturou a farinha com o azeite, acendeu o fogo e preparou o bolo, doando primeiro ao profeta, como ele pedira. Havia uma leveza estranha em suas mãos, como se cada gesto ali fosse guiado por algo além da fome. E então, o milagre silencioso começou. No dia seguinte, ainda havia farinha na panela, e azeite no jarro. No outro dia também, e no seguinte. Cada vez que ela mergulhava a mão na vasilha, esperando encontrar o fim, havia sempre o suficiente. Não transbordava, mas nunca faltava. E assim, dia após dia, a mulher, o menino e o profeta comeram, sustentados por uma promessa simples: o Senhor cuida. O menino tornou-se mais forte. Suas bochechas começaram a corar, e ele voltou a correr entre as pedras do quintal como antes. A mulher, agora com a alma mais leve, lavava a roupa no tanque vazio, cantando entre murmúrios, como quem descobria uma nova melodia que o sofrimento não havia conseguido apagar. Ele não esqueceu de nós, meu filho, ela sussurrou certa tarde, sentada à sombra escassa da figueira. Mesmo quando parecia tarde demais, ele estava aqui. O menino levantou os olhos do chão, onde brincava com pedrinhas, e respondeu com simplicidade: mas você deu primeiro para o homem de Deus.
Deus. Antes do nosso pão, ela sorriu. Era verdade. A fé tinha começado com um gesto pequeno, mas cheio de entrega, dar primeiro. Confiar quando era mais fácil reter. Crer quando nada apontava para a esperança. O tempo passou e com ele vieram novos dias e novas provações. Mas a história da viúva de Sarepta ficou registrada não apenas nas Escrituras, mas nos corações daqueles que aprendem que Deus pode fazer muito com quase nada. Não porque precise do nosso pouco, mas porque deseja encontrar em nós um coração disposto. Hoje, talvez você esteja olhando para uma panela quase vazia, seja no seu lar, no seu trabalho, nas emoções ou na fé. Pode ser que esteja contando os últimos recursos, as forças finais, ou esperando uma saída que ainda não chegou. Mas lembre-se da viúva, daquele pedaço de pão e daquele fiozinho de azeite. Deus vê, Deus ouve, e quando menos esperamos, Ele transforma a escassez em cuidado diário. Porque em cada gesto de confiança, por mais simples que pareça, nasce o milagre duradouro da provisão divina.